Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, eu sou fundador da Fueltech e eu estou aqui nos Estados Unidos hoje a menos 2 graus nesse momento Celsius aqui, muito frio, no invernão dos Estados Unidos, para uma história muito legal aí, porque vai conectar muita coisa. Eu digo quando os carros me acham, os carros que me acham, não é eu que procuro os carros, acontece no universo algumas coisas e hoje eu comprei um carro que é um carro que eu acho que vocês vão gostar muito, é um carro diferente, é uma picape, já vou antecipar, vocês viram pela silhueta aí que eu mostrei essa semana, mas nem eu esperava que esse negócio fosse acontecer, não estava procurando e aconteceu uma conjuntura de fatores aí e tem um grande amigo meu que é o dono desse carro, que construiu esse carro, e eu acompanhei todo o processo, inclusive eu estava devendo para vocês para mostrar esse carro, porque alguns de vocês aí que já devem ter visto esse carro em alguns dos projetos, aí, em algumas das publicações, mas eu não tinha mostrado o carro propriamente. E aí eu fui combinar com ele de mostrar o carro para vocês, e aí conversa vai, conversa vem, deixa eu até ver se ele não está aqui. Ele foi lá e começou a dizer, cara, estou pensando em vender o carro porque tem alguma outra oportunidade, tem que fazer um negócio, e eu disse, cara, mas caramba, tu vai vender esse carro é parte da história nossa até, ó, tem muita coisa que vocês vão ver no decorrer do episódio aqui, que tem mais coisa nesse carro importante do que muita gente até imagina. E fiquei pensando pra mim, não, mas eu tenho que ter, será que eu não compro esse carro? Fiquei pensando pra mim. E aí não quis falar, mas ele também não quis me empurrar o carro. E eu disse, não, mas o que tu tá pensando em vender o carro, com qual valor e tal? E aí ele me disse um valor, que ia pedir um valor e que talvez aceitasse uma proposta. E eu disse, ó, tem negócio aí. E aí hoje ele veio com uma proposta pro carro, só que eu não falei para ele ainda que eu vou comprar o carro, tá? Vocês já estão sabendo antecipadamente, estou olhando para ver se não está chegando. Então eu vou analisar o carro agora, que vou fazer um vídeo do carro, vou mostrar o carro para vocês, mas eu vou, em algum momento eu vou dizer para ele que eu vou ficar com o carro, mas eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um vídeo e mostrando o carro para vocês e analisando e pensando se eu ia ficar com o carro. Então, se vocês estão curiosos aí para ver que carro é, tá aqui atrás, embaixo da capa aqui. Deixa eu chamar o vendedor aqui, porque eu acho que alguns de vocês já conhecem esse cara, e vamos ver a história do carro para vocês entenderem um pouco melhor o contexto também. Bota na TV, chimarrão, pão de queijo, aí aquela cuca aí, chama a família e assiste aí, porque esse episódio vai estar legal. Pronto, vocês conhecem esse cara aqui, ó? Nosso paraguaio preferido aí, ó. Tá frio e o cara tá aqui tranquilo, né? Ele pega banho de gelo todo dia e pra mim tá... Não, então vou dizer que o banho de gelo me ajuda a treinar do frio, mas não tá tão frio assim. No Paraguai não é? Tá negativo 10 graus, pra ter uma ideia. 10, não, 2. A sensação 10, térmica. A sensação térmica de menos 10 menos agora. 10. E ele tá tranquilo, assim. Obviamente o banho de gelo ajuda, né? Eu acho que deveria, porque no Paraguai, com essa temperatura, já tá... Fechou o país, assim. não tem ninguém. Mas aqui na Georgia, os caras também são apavorados. Hoje cancelou as escolas. Cancelou a escola. Só porque tá frio. E só tá frio. Mas, na verdade, se você entrar agora no pronóstico, tá indicando que tem um pouco de neve. Tem possibilidade de neve? Mas não tem. Aqui não tem. Não tem. Tá tranquilo, dá pra botar uma bermuda e ir pra água gelada aí. Mas, ó, é o seguinte, ó. A história é um pouco mais longa, ó. Vocês já devem ter, pra quem acompanha aí o Arcondo aí na história dele aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que ele gosta de uma encrenca assim, pau a pau, assim, com muita gente que eu conheço, inclusive eu, né? Já fez uns projetos malucos aí, já botamos fogo na caminhonete dele, já fizemos um monte de coisa aí. Mas ele também é um cara muito criativo, né? E fez vários desenvolvimentos, vários projetos e várias coisas aí, né? E tem um carro que fazia tempo que eu queria mostrar dele, né? Que eu tava devendo no canal. Que eu até tinha mostrado o início dela no meu canal do YouTube e depois parou. Parou por quê? Porque tava meio fazendo coisas que... Sim, era meio segredo ainda. É segredo meio complicado para explicar, simples assim. Então assim, ó, esse projeto aqui, esse carro aqui, é um carro que tem um monte de desenvolvimento que a gente teve que guardar segredo por mais de ano, eu diria assim, Sim. Né? Assim como algumas outras coisas que acabam acontecendo, né? Porque tu desenvolve certas tecnologias ou certas funções ou produtos que tu não pode ficar mostrando de certa maneira antes de ele estar pronto para o mercado, né? E ainda não está 100% pronto, mas a gente está, na verdade, vai mostrar algumas das coisas. Então, o que eu fiz hoje? Eu convidei o Arcondo para apresentar a F-150 para todos vocês aqui no meu canal e a gente olhar, porque não é só o que é diferente nesse carro. Já falei, né? F-150, então, ó, para parar o suspense já, tá aqui, ó.
a F-150 do Arconno, que tem algumas brincadeiras à parte que a gente vai fazer, né? Que é um carro que quando ele comprou todo mundo falou, meu Deus do céu, Arconno, que tu comprou esse carro? Ou mais outro, né? Porque eu acho que já tinha começado com o Lexus mais ou menos, depois com a caminhoneta preta, né? Então... Tu já tem uma mão pra uma encrenca, pra uma lasanha daquelas pesadas, né? Porque na verdade esse carro é o seguinte, quando tu comprou ele dá ficha técnica mais ou menos quando tu comprou assim. Motor original, 6 em linha, eu acho que... ele era 6 em linha? 6 em linha. Eu acho que é o mesmo motor que vai para o Brasil, um 4.5... Não, 4.9. Não, 4.9. Sim, 4.9. 4.9, que eu acho que deve ser igual do Brasil. Caminho manual, 5 marchas. Caminho manual, 5 marchas. E... o cara falou também, né? Você tem que pegar um guincho para levar ela, né? Porque, obviamente, como toda encrenca... E eu falei, deixa comigo, eu dirigi 1 hora daqui. Como toda encrenca. E essa F-150 é o modelo que no Brasil chama de... É tipo F1000 no Brasil? F1000. F1000 no Brasil, né? Não sei se o chassi é tudo exatamente igual, mas a carroceria em si é a mesma. E a tua ideia era fazer um carro lembrando tipo a Lightning? Sim, no começo foi. Então, essa é a primeira geração da Lightning, que é de 90... Aqui é de 91, eu acho. Que veio com motor V8 5.0. Eu acho que veio só a Lightning, veio só o câmbio manual, câmbio automático. E era a minha ideia no começo, né? A diferença exterior da Lightning é que não tem nenhum cromado, tudo do cor do carro, assim. E era a ideia no começo, e depois ficou assim meio termo. Meio termo, assim, que tirei alguns cromados e ficou Mas uma bem. coisa que tu tirou aqui, que eu até tava com medo aqui, que tu tirou a tua caixa de a caixa pedreiro aqui, né? Caixa de pedreiro que tinha aqui atrás. Porque literalmente isso aqui é carro, a gente brinca aqui, isso aqui é carro, infelizmente, querendo ou não, é carro de pedreiro, aqui nos Estados Unidos, o pedreiro encanador e... um caminhonete de trabalho, né? Tinha a caixa de ferramenta, caixa de trabalho pra botar todas as partes ali atrás. Tu tem umas fotos dela quando tu comprou? Uns vídeos? Tu tem, né? Tem um pouco, sim. Vamos botar um clipezinho aqui dela, como é que ela chegou mais ou menos. Tá, deu pra ver o estado, né, que chegou. Aí agora é o seguinte... Tá, e aí, quando tu comprou o carro, eu me lembro que no final de semana tu ficava pensando o que eu vou botar de motor, tu já tinha o plano de botar o... Não, ali que tá a coisa. Eu comprei a caminhoneta porque eu já tinha o motor. Eu comprei primeiro o motor. Ó, depois você disse só eu que faço essas histórias. Eu também, às vezes tem um motor, eu tenho que achar um carro pra botar o motor, né? Isso mesmo. Então tu tinha um motor, um Coyote. Eu consegui um motor Coyote geração 3 e o câmbio 10 marcha de Alabama. Fui aqui umas 3 horas aqui pra pegar o motor. Tem toda uma encrenca ali como que peguei, coisa assim. Não, até pior de tudo que não filmei muito ali porque era de noite. O cara o cara era muito especial, então só botei um motor na caçamba de uma caminhoneta alugada. E era um motor, só que a diferença é a seguinte, ó, era um motor geração 3, né? Geração 3. Ele falou que era de uma caminhoneta 2018, que é o primeiro ano do geração 3. E no bloco, em todos os lados, todas as marcações é 2020. Sim, que era mais novo possível. Não sei se trocaram o motor em algum momento dele ou da caminhoneta aquela. Tá aqui. E aí vamos abrir o cofre aqui pra mostrar um pouco, porque aí basicamente pra botar o motor é plug and play, né? Só larga dentro ou não? Não. Se fosse assim fácil, qualquer uma faria, né? Mas, como é Estados Unidos, tem kit pra isso. Tem kit pra botar o Coyote dentro dessa caminhoneta. Cortar umas partes do agregado aqui da frente e pro lado ali e ele vai direto ali. O suporte do câmbio tá no mesmo lugar, isso é original, e só o suporte do motor e coisa assim é um kit já feito para botar o Coyote aqui de geração 1 a geração 4 até o último. O bloco em si é quase tudo igual, então você consegue botar com aquilo. E para explicar, o Coyote é o código, é o nome do motor que vem nos Mustang, vem nos picapes também aqui nos Estados Unidos, né? Isso mesmo. Mas ele é um 5.0, sim, né? Que originalmente já tem quase 500 cavalos, né? 400 e pouco, né? A última versão, esse motor até no Mustang, ele tem 480, eu acho.
que, de novo, já é bom. Na 150, nesse aqui, na verdade tem diferença do Mustang no geração 3 e é só o comando. Os dois motores têm 12,5 de taxa de compressão, uma coisa assim, é um motor com muita taxa, mas os comandos é diferente. O firing order desse motor, a ordem de ignição é diferente do Mustang. Os dois mesmo motor, a única coisa que muda é o comando, que esse aqui tem a ordem de ignição normal de um Ford 351, de um Ford antigo, vamos dizer, e o Mustang tem o firing order do Coyote. Eu não sabia, mas aí o virabrequim é o mesmo, só que inverte 2 cilindros. É tudo igual, exato. É tudo igual. Eu acho que inverte 4, né? 4 cilindros? Eu acho que é. E é essa a única diferença. E isso faz do que o motor da caminhoneta fique com maior torque, mas um pouco menos de potência do que o Mustang. Então eles mudam assim toda a geometria do motor só trocando o comando. Caramba. E aí não bastasse só o motor, né? Exatamente. O senhor teve que fazer uma admissão primeiro, né? Não, botou uma admissão. Consegui um motor, eu trouxe o motor aqui e o Brian aqui da oficina, eu tenho um coletor de admissão pra você. Então, que coletor de admissão é esse aí? É da Ford Racing, um coletor de admissão da... Mas ele não sei se é do GT 500, 550, uma coisa assim. Que já é um coletor de $3.500, assim, mais ou menos. Sim. Borboleta dupla, que é eletrônica. E já deu uma aparência assim, legal, né? Obviamente. E aí, não bastasse isso, o senhor achou um Supercharger. Olha, é um D1X, né? Esse aqui é o mesmo que eu tinha no meu Corvette C6. É o mesmo? Sim. É o mesmo D1X que eu tinha no meu C6 e o 6. Exatamente. Então esse aqui é tranquilamente para gerar uns 1000 cavalos de roda, né? Que era a minha ideia no começo, né? Obviamente, essa polia é muito grande, ele não tá gerando muita pressão, tá só com 15 PSI de... Mas 15 PSI é um quilo já. É um quilo? O meu C6, claro, o motor era um LS7 que tinha 7 litros, ele era melhor. E já é melhor aspirado, né? Esse motor aqui, original, o motor geração 3 da F150 tem 395 ou 410 cavalos, tá ali perto dos 400 só. Só botando o comando do Mustang, já ganha uns 60, 70 HP do que é só do Mustang. É essa a única diferença. Mas... que era a minha ideia. Até tem no eBay, tem uns comandos usados assim pra conseguir. Mas essa caminhoneta pra mim ficou com um barulho muito legal, que não tem um barulho ruim do Coyote. Então, é verdade, porque, cara, tem uns aquela caminhonete do Shawn aqui, que barulho horrível, meu, não dá pra acreditar, e já fizeram escape, já tentaram mudar, e aquele carro tem um barulho feio. Exatamente, e é normal assim, obviamente, passando por cima de 4.000 voltas, já é legal, né? Sim, mas no dia a dia, assim, o passear é ruim. E foi isso a razão pela qual eu falei, não, vou deixar assim, tem uns 60 HP menos, 70 HP menos de VAS assim, mas... Sim. E aí... Só tá solucionado isso aqui. E teve toda a adaptação, então tu botou o motor no lugar, colocou o Supercharger, trocou a admissão. Sim. Botei a bomba de direção elétrica, porque esse motor originalmente não tem bomba de direção, já é direção elétrica só. E não tem uns negócios na polia do vira, lá na ponta do vira, que tem que arrumar também nesse motor ou não? A engrenagem embaixo? Esse motor, um dos problemas é a bomba de óleo, que quebra a engrenagem. Nesse aqui já troquei. Botei a bomba de óleo do Mustang e essa engrenagem que é para trocar na bomba, que é billet, assim, tudo legal para solucionar o problema de bomba de óleo. E outro problema que muita gente fala quando tem Supercharger é que ele acaba quebrando o vira quando carrega muita pressão. Porque a ponta do vira é muito longa. E ali tem que botar a base pra... É como um rolamento externo pra ficar alinhando. Não botou? Não, ele vai na frente do vira. Eu tenho que botar. Até o tudo eu tenho em casa. Essas coisas que não botei. Aquele cara é o seguinte, quando ele faz um projeto, ele se deita nesse projeto de uma maneira que, tipo assim, não dorme, não para, não pensa, não tipo... Direto. Quando vê, tipo, piscou, o carro tava na oficina, quando piscou, final de semana, segunda-feira, já tava botando o motor. E aí, só que aí, continuando o motor, esse motor ele é injeção direta, né?
E aí que entrou o que a gente vai mostrar para vocês hoje, que é o nosso desenvolvimento de injeção direta, na verdade, né? Sim, exato. Mas vamos deixar isso aí para daqui a pouco, porque antes disso tem mais coisa aqui que a gente pode mostrar, pode falar. O bom desse motor é que ele é injeção dupla original. Ele tem injeção direta e injeção indireta original. Então ele tem veículos injetores da Fueltech também. E tem também os outros, então dá para brincar com os dois mundos aqui. E aí, na verdade, vocês estão imaginando, né? Esse carro já está rodando na injeção direta na Fueltech. Sim. Só que a gente teve que fazer uma roubadinha ali, a gente teve que botar 2 Fueltech para controlar a injeção direta, no sentido de protótipo, né? Porque estava desenvolvendo as funções. Mas isso a gente vai discorrer daqui a pouco. E a outra coisa desse carro que é muito legal, que é o câmbio, né? E o câmbio 10 marchas. Exatamente, o 10 marchas, aí o câmbio que inclusive o Arconda foi o responsável pelo desenvolvimento do controle do câmbio, né? Sim. Na Silverado ali, né? Que tomou muito calor aí para justamente... Tomou um pouco de temperatura. Tomou temperatura, inclusive um foguinho aí, teve um dia que teve uma história engraçada ali. Essa é guerreira, essa aí bate arranque, ó. Há meses sem funcionar. Meio se falha. Fogo! Empurra pra frente. Empurra pra frente, empurra. Não tá engatado, não tem como engatar. Empurra pra frente. Vai. Solta o freio de novo, solta o freio de novo. Vai. Aí. Mas sobreviveu, tá? É só. Sim, foi pouca coisa. De verdade. Então esse carro aqui, na verdade, fez um negócio incrível, assim. Botou um motor Coyote Supercharger com admissão do GT 500 com câmbio 10 marchas. E aí tu fez externamente, botou as rodas. Sim, o kit de suspensão para baixar ele, porque esse na frente a suspensão é um braço duplo com que chama I-beams, que é mais ou menos uma suspensão trabalhada em X, assim, então tem que trocar os braços, a suspensão da TJM, eu acho. Não, e cara, assim, você não tem noção, era assim, desmonta o chassi, corta, esmerilhadeira. Sim, é o kit plug and play americano, que plug and play americano não tem nada de plug and play. Cara, a traseira foi um absurdo, assim, o que tu precisou fazer, né? Tipo, corta a longarina ali, levanta. Não, esse aqui não chega a cortar a longarina, mas todo o suporte do fecho de mola, tudo mexido. Botei também as barras de tração. Enfim, sim, os Caltrac. Eu até acabei trocando os amortecedores da frente por um QA1, eu acho, não lembro da marca, que é regulável e até agora estava na lista no wish list, tá ali para os traseiros também, só para deixar melhor, mas ficou tudo tão bem assim que cara, é um carro para dirigir no dia a dia. Primeira coisa, o meu primeiro requerimento, eu não liguei o motor até ter todo o ar-condicionado e todo o ar quente ligado. Porque senão é uma dessas coisas que nunca mais faz. Ela tem tudo. Direção hidráulica, ar quente, ar-condicionado, tudo funcionando. É assim. Tá aí, e agora tu quer vender o carro? Sim, é a ideia. E aí... Obviamente, já tá funcionando, né? Tem que continuar com as encrencas. Quando é o seguinte, é daqueles caras se faz, quando acabou o carro ele quer outro, ele vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, pra te preservar, eu nem vou te perguntar qual que é o próximo projeto aí na cabeça, porque isso aí seria um outro episódio, então vamos preservar a idoneidade do Arconda aqui. E aí é o seguinte, aí ele quer vender o carro e a gente está fazendo vídeo para mostrar pra vocês, até porque se alguém comprar esse carro antes de a gente mostrar, não vamos perder a oportunidade de mostrar todo esse projetão, né? Exatamente. E mais do que nada, porque também, de novo, tem tanta coisa feita aqui que é muito trabalho de verdade. Não, e aí o detalhe é o seguinte, ele está tentando vender para mim o carro agora, né? Aí, só que está tentando me convencer que eu preciso de uma caminhonete, né? Que o Dudu, meu filho de 9 anos, já está quase ficando na idade de precisar dirigir. Que quantas vezes eu preciso de um carreto para levar alguma coisa, né? Então temos uma caçamba e o carro tá aí já, então, ou seja, tem alguns motivos aí para. Já imagina aqui as crianças. Cara, eu vou te falar, meu vô, todo vô do cara tinha uma picape, né? Sim. Meu vô tinha uma Pampa, o gelo. Gelo, né? Tá tudo congelado a água aqui na caçamba. Pra ter ideia, tá frio. Meu vô tinha uma picape, uma Pampa. Aí meu tio, Rock, pegava e dirigia ela assim, uns 10 netos assim na traseira, sentado, e ele subia uma rampa. Isso há 30 anos atrás, né? Era normal, não? 35 anos atrás. Viu? É pra criar histórias aqui. E aí é o seguinte, aí vamos agora pra
pra analisar o veículo aqui, ó. Tá, os prós, ó. Vamos falar os prós aqui, ó. Tá. O volante aqui, ó. É uma edição especial que eu nem sei como é que tu conseguiu fazer isso aqui, ó. É feito pela Lotzer. Fez a parte de carbono em cima com o outro. O pedal shift, se vocês observarem, é o mesmo que eu copiei o Arconda e botei no meu Supra, né? Até já te paguei, eles nem me lembram. Não sei. Tu que comprou pra mim. Paddle shift de simulador pra computador, né? Nada de coisa especial. E aqui, ó, que são as duas, a FT, ó, 1150, que é uma FT 600 e uma FT 550. Por quê? A gente vai explicar daqui a pouco isso aí pra vocês entenderem. Mas tem duas Nano Pro, Switch Panel, painel multimídia aqui, que é o teu... O maior possível, que é coisa de mim, assim, eles falam que eu gosto das telas. Aqui tem tela de tudo, assim. Até no retrovisor tem câmera, né? Também é tela. Não, né? Que o Arconda é do Paraguai, né? A gente brinca que ele vai pra Cidade do Leste lá e compra tudo lá. Já jogou no fogo, cara, aqui tá frio, mas já... Dá pra ligar? Claro. Vai pegar, não? Ah, não sei. Cara, o barulho é legal, né? O barulho é muito legal. Eu fiz o escapamento completo, 2 tubos de 3 polegadas de cada lado, saindo lá, daquele lado. Lenta de 800, assim. Seu motor é quietinho, escapamento. De novo, é original, né? Então não é um motor mexido assim que é difícil de acertar lenta. Olha o escapamento aqui, ó. Original de 1000 cavalos. Tá? Original de uns 1000 cavalos, mas é original. Escapamentinho aqui do lado. Cara, ficou legal o escapamento, vou te falar. E o ângulo deles pra acertar, assim, foi até muita gente me recomendou o jeito de fazer ele. Eu acho que a Light geração 2, eu acho que tem um escapamento aqui. Não sei se a geração 1 já tinha. Ali os fordeiros das histórias vai saber um pouco mais. Eu gostei da ideia ali, então. Vamos dar uma volta? Vamos. Posso ir? Como se fosse tua. Eu decidi comprar essa caminhoneta porque, primeiro do que nada, ferrugem não tem nada, que é difícil nessas caminhonetas. Até mesmo no Brasil, muita gente sabe que essa carroceria é difícil de manter sem ferrugem, assim. E depois Cara, mas o som ficou muito legal mesmo. O risco é botar o comando e perder o barulho. Exatamente. Então eu gostei muito da cena do barulho, como ficou. Eu vou dizer, esse barulhinho do Supercharger aqui é legal, né? Eu tinha esquecido o meu Corvette. Eu até pensei em botar mais um abafador pra ficar mais quieto ainda no motor. O escapamento ele tem válvula ou não? Não. Eu ia botar e depois ficou tão legal assim que ficou assim. Cara, mas realmente ficou um carro assim de suspensão e conforto, né? Sim. E tu anda bastante, né? Anda direto assim. Sim. Dia a dia. Outra coisa legal esse carro é que originalmente ele tem 2 tanques. Os 2 tanques eu botei tudo novo, as bombas novas. Tem Quantos litros cabe? eu acho que um é de 14 galões, que dá uns 35 litros. Só pra deixar o barulho do motor. E o segundo é de... não lembro de quanto é o segundo. Mas eu acho que é assim também. Eu acho que em total tem uns quase 30 galões de combustível. 30 galões é 100 e poucos litros, né? Mais de 100 litros. Não, é que 15 galões vai ser uns 40, é uns 80 litros de qualquer Não, jeito. é mais, porque não, é 3,6, não é? Sim, isso. Sim, 30 vezes 3,6 já dá 90 e... Não pensei isso. já dá mais 100 litros. E tá andando, que combustível tá andando agora? Com E85. E85 de posto, mas tem sensor flex fuel? Não botei pior do tudo. Mas Sim. dá pra botar? Cara, a sonda tá certinho aqui. E ele tá andando na injeção direta, né? Tá andando na injeção direta. Ele até incrível, na injeção direta, a sonda, deixar a sonda 102, 104, assim, é tranquilo. Sim, porque na verdade o que acontece? Ele já tá dentro, tu consegue jogar
esse aqui ele fica faltando combustível e nem sempre ele nem sempre tá no lugar certo da vela, né? Ou acaba faltando às vezes no lugar da vela, né? Pode ser. Então esse aqui é muito. Eu dirijo esse aqui o dia todo. Até tenho alguns seguidores no Instagram. Eu tenho um Porsche, né? O meu Panamera. Eu gosto mais de dirigir esse aqui. Pois é. Cara, não pega paralama, não pega nada aqui, né? Não. É carro de dia a dia, assim. Olha, tá me convencendo, vamos ver. Mas vamos fazer o seguinte, ó, não dá pra acelerar na rua aqui de fazer teste, né? E mais ainda, essa caminhoneta tá com um pouco de potência, né? O motor original de 400 cavalos com 1 kg já dá uma ideia do que vai gerar. Com esse frio, com essa temperatura, não tem pneu que tracione. Faz burnout? Ah! Já fez um burnoutzão ou não? Não, pior que não. Será que a gente tinha que fazer um burnout nesse vídeo aqui? Eu nunca quis gastar meus pneus, né? Mas... olha, vamos pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ele no dinamômetro, vamos ver os HP ali. Sim, vamos mostrar. Dá. E ali falava um pouco mais da parte técnica também. Cara, mas assim, dirigibilidade, eu vou dizer, esse ar quente, como é que é o ar quente aqui dela? Ou não tem ar quente? Sim. O ar quente é pelo motor mesmo, Sim, ali, claro, o radiador claro. do ar Sim, quente. sim, E aí tem uma válvula que controlou. Sim, aqui é a válvula original. Ah, a válvula original. Sim. Aqui é tudo original. Essa troca de primeira para segunda tá ótima. Segunda para terceira, então. É que só de primeira para segunda, que pela relação é muito difícil de acertar, mas depois... Ó, estamos sexta, sétima, oitava, nona. Não sei se vou botar nona pela velocidade mínima, talvez. Ah, sim. Décima. Fui pra décima. E ali tá indo a 100 km por hora a 1400. Sim. A relação do desmarcha é muito legal. É muito legal. Que diferencial traseiro é essa, né? 305. Ah, ele é longo. Ele é longo, Pior de tudo, ele era 2.7 original. Ele veio com um diferencial extremamente longo. E eu importei ele. Ah, tu importou? Sim. Não, tu alongou. Não, importei. Aí 2.7 para 3.0. Tá. Sim, ia ficar muito longo. Era muito longo já. E já era muito longo. Cara, mas a empurradinha que dá assim, só de torque Não, é que, de novo, o motor Toyota não é um motor com muito torque assim, né? Sim. Mas esse motor com esses comandos da caminhoneta, ele tem um pouco de torque. Caramba. Ó, interessante, cara. Bem interessante. Vamos ver, vamos aproveitar que o dinamômetro liberou e vamos botar no dinamômetro ali. Tinha um carro no dinamômetro hoje ali, o carro estragou. A gente falou, vamos botar no dinamômetro e vamos aproveitar e já fazer o vídeo completo, né? Já para mostrar um pouquinho o que faz essa coisa aqui. Porque essa parte técnica aqui, para quem gosta de acompanhar os episódios, é bem específica, bem diferente. É bem interessante, eu acho. Tem manobra assim ou deixa só em qualquer lugar aí? Sim, entra ali e depois vamos botar os dois. Olha, vou dizer, o carro dirige assim muito bem, vou dizer, uma combinação de motor, torque, câmbio, suspensão. Olha, tá bem, hein? É um carro muito gostoso de dirigir no dia a dia. Tá, É incrível, assim. Eu vou dizer, eu gostei da poltronona aqui, eu tava pensando nos bancos. Os bancos estão. Sim, tá feio, né? Mas o bom que é a estrutura do banco tá legal. É só, de verdade, a cobertura dele, Sim, né? É a capa, isso aqui A deve capa. ter. Isso aqui deve ter no eBay que nem as. Tem os cobertores só. Não. Eu não encontrei não? o original assim pra É. reemplaçar ele, na verdade. É por isso que eu não fiz ainda. Mas de novo, será que tem algum amigo brasileiro por ali por aqui perto que dá pra fazer ele? Eu acho que vale a pena manter. E essa aqui, tu já botou a luz de ré, né? É de luz de placa nela ou não? Me pararam uma vez, por primeira vez na minha vida aqui nos Estados Unidos, porque a luz de placa não estava funcionando. Não tá funcionando? Não estava funcionando. Não, aí o detalhe é o seguinte, aí tem luz de placa agora ou não? Tem luz de placa ali. E aí foi
te multaram e tu teve que ir pra corte pra justificar, né? Exatamente. Normalmente aqui é tudo online. E não, o juiz não deixou. Você tem que vir pra cá para pagar a multa. E era $50. Não era, até nem era. Sim, não era multa cara, eles fazem o cara aí. Ô Denis, vamos fazer a missão de botar 150 dinamômetro? É porque é o seguinte, o Denis tá ali, estamos envolvendo ali, estamos trocando o câmbio do Supra. Até aqui, ó. Esse câmbio aqui é um câmbio que eu tinha que era todo original, mesmo 10 marchas, né? E é essa aqui que passamos no Dino, né? Que deu 1000 e uma coisa de roda. Sim, deu 1050 de roda com esse câmbio 10 marchas mesmo que tem ali, né? Só que aqui é um Chevrolet e aqui é um Ford. Sim. Já tá baixando? Vou baixar aí. Aqui, olha o escapamentinho do Supra. Uma coisa legal disso aqui é o seguinte, ó, ele é todo de 4 polegadas. Cara, assim, ó, ele é muito leve. É literalmente muito leve, inacreditável. Porque é todo titânio. E o Kardak, esse aqui não patina. E o Kardak tinha aquele Kardak de alumínio e carbono que tinha patinado, que tava patinando, né? Agora de alumínio não vai dar problema. Se esse aqui dá problema, já tem outros problemas. Tá, vamos botar o carro no dinamômetro, não? Não. Tá bonito o carro agora, olha. Tá bom o carro, tô só... Vou dizer assim, eu não falei pra ele ainda, né, que eu vou ficar com o carro. Até Diane, se estiver vendo esse episódio, essa é uma ensinação, tá? Esse é o carro do Arcone, tá? Então vamos ver daqui a pouco no dinamômetro, vamos ver se tem os HP. Aí, tu vê que aqui, ó, olha os gelos aqui. Tu vê que o carro realmente é um picape de... Os caras trabalharam, né? Não, digo, tu vê que eles trabalharam, né? Essa marítima tu trocou ou não? Não. Ela já o outro tinha? dia eu tirei o plástico, tá perfeito por baixo. Ah, é? Só que esse plástico, como ele não é parafusado, ficou raspando um pouco a tinta. Assim. Mas o que eu pensei? Daria pra tirar ele e talvez fazer aquela pintura que é de... Vai botar caixa de pedreiro de novo? Vamos botar caixa de pedreiro de novo? Calma, nem sei se eu vou comprar. Não, ele tá tentando... Vamos botar de novo? É incluso na caminhonete. Vai botar de novo? Vai. Eu tô dando esse papo, a quando vai botar aquela caixa feiosa de novo. Vamos ver o que faz no dia primeiro. A caixa já tem, né? A caixa de pedreiro. A caixa pra levar pro pé. E a outra puxa reboque, né? Essa aqui você queria puxar o jet ski, né? Claro. Pois é, pior que quando eu vendi o Tesla, não tenho nenhum carro pra puxar o jet ski. Mais ou menos. Vê, né? Sabe aquele livro 1001 Desculpas pra comprar mais um carro velho, né? Sabe que eu fico pensando, tu já deve ter pensado, mas assim, plotar ela inteira, né? Adesivar inteira, dava pra fazer tipo assim aquele vermelho do vermelho sangue, aquele do Velozes e Furiosos, e botar o adesivo aqui. Eu ia falar isso agora, fazer aquele adesivo Motione, estilo antigo. Fio deck do lado. Sim, não, mas o do Velozes e Furiosos que tinha, só que era uma outra 150, né? Isso, mas era Ed, não sei das quantas também, não, mas bota ali, faz aquele estilo escrito fio deck. Legal. Porque na verdade, assim, ela tem, olha só, a pintura dela tem queimado, tem um monte de coisa assim. Como ele falou, o carro não tem podre, mas... O normal desse ano que é o verniz, né? O verniz, o verniz nesse ano sempre teve problema. Em todos os Fords dos 90, o verniz sai um tempo. Até eu tenho um seguidor do Brasil que ele me fez duas coisas para essa caminhonete que eu nunca botei. Ele me fez esse F-150 Toyota aqui embaixo para dar assim um estilo ali, e na Lighting tem um adesivo que vai aqui, Lighting. eu acho que é Lighting. Fizemos com o mesmo desenho de letra, mas pro Charger. Só assim para dar uma coisa diferente. Assim. Tem em casa isso. São coisas que... Porque eu vou dizer assim, nesse carro, se tirar os cromados, flotar o carro, já fica... Não, caralho. Fica legal, né? Tipo assim, aí... Ali fica muito bem. Você deu umas amassadas... Naquele canto que o cara tinha, o dono tinha me falado que um táxi pegou ali. Aqui nós precisamos do martelinho aqui, ó. Eu não sei se é a tinta original ou não, mas eu acho que sim. Toda ela, tá? Não sei.
Você parece converte vendedor aí, né? Eu não sei, não, por isso eu falei, eu não sei se é. Se é. E essa grade aqui que tá... De novo, também é original. Sim. Que é isso que vai tudo pintado da cor da caminhonete. Tudo que é cromado vai da cor da caminhonete. Não isso. Essa aqui vai preto. Na light. Porque eu vou falar assim, a coisa que eu pessoalmente não gosto muito é esse bordô e esses cromados. É muito dos 90. É. Essa aqui vai parafussada aqui, então não é difícil de tirar. Mas essa tira ou pinta? Eu acho que a Light não tem ele. Ah, não tem? Não tem. Não sei se como vai ficar com botando ele de preto, pra deixar com um detalhe assim. Lembra que tinha aqui o alumínio? Sim. Também, isso também botou esse por cima. Sabe? Foi muito difícil de conseguir esse aqui. Porque já é coisa antiga, né? Sim, os caras não compram mais. É. Agora eu me dei conta de um negócio, ó. Olha isso aqui, ó. Trocando câmbio, né? Vem cá. Olha no fundo lá. O que tá fazendo? Trocando câmbio. Olha aqui o que tá fazendo? Trocando câmbio. E essa aqui o que tá fazendo? Trocando câmbio. Acho que nós temos um problema com o câmbio aí. O bom é que não é motor. Bom, até não sei qual que é pior. Mas ó, a gente gosta de trocar câmbio aqui nessa oficina aí. Caramba, todos os carros que estão aqui estão trocando câmbio. Rodrigo, você viu que todos os carros aqui estão trocando câmbio? Tudo pela metade ainda. Se não bota nenhum câmbio no outro, a gente já tá tirando. Sangue, todos os carros. Espero que não quebre câmbio isso aqui hoje. Não fala assim, por favor. Essa, com outra aqui na porta, assim. Fazer a versão antiga dela, digamos assim. A geração 1 dessa, porque essa é a geração 2, na verdade, É. né? Que é a seguinte, que é de 98, acho. É. E outra coisa que eu fiz, eu botei o disco de freio atrás. O da frente, o freio original dela, todo mundo fala que é bom, já suficiente para frear assim, mas obviamente um kit de freio grande com essa roda vale Sim. a pena também. Mas o que tem? Freio direto assim? Não, tipo um Mustang, assim, carro direto? Não tem nada. Tem uma companhia vendendo o kit para botar pinça Wilwood nela. Só uma. Sério? Sim. Mas pelo menos pinça Wilwood, não é uma coisa assim muito específica dela. E essa maior é uma companhia que tem o kit de freio para frente e para trás. E na verdade deles foi que eu comprei esse kit, que é um kit de freio a disco pequeno para para trás. Ah. E aqui tem o Caos Track que chama, né? Isso. Que é essa barra aqui embaixo, ó. Isso aqui, explica aí como é que funciona isso aí. Quando o diferencial, quando a roda tenta tracionar, a frente do diferencial, ele tenta fazer isso, ele tenta ir para cima. Quando tenta fazer isso, é a barra de tração, puxa, vai para frente e segura aqui pelo mesmo fecho de mola. Então ele trava o movimento do diferencial. É muito normal dessas caminhonetas, se você tenta fazer um burnout sem isso, por exemplo, pelo fecho de mola, o diferencial começou a fazer esse movimento. Assim, tipo o wheel hop, assim? Exato, é isso mesmo. Então, e isso é para prevenir isso. Outra coisa que eu fiz, eu botei a barra de anti-torção, barra estabilizadora da Lighting também. Eu consegui uma das únicas na internet de venda. E isso faz, obviamente, a dirigibilidade dela fica muito bem. Na frente e atrás, eu botei isso. E coisa assim, para deixar de novo bem... Sim, confortável. Bem confortável. E a altura dela para baixar, tudo isso aí, não precisa mexer no chassi. Não, no chassi não. É só a posição onde que ela prende aqui no feixe de mola. Vamos configurar o Dino para fazer uma rampa. Eu acho que vamos fazer para... Vamos passar uma marcha primeiro para ver a potência assim, só. E depois... Vamos ver o que dá.
Você não tá fakeando os HPI não, né? Não. Aqui, infelizmente, não dá para fazer isso. Normalmente, quando tem aqueles dinamômetros de rolo, na configuração no software, você consegue alterar o peso do rolo. E é isso que utiliza no cálculo para fazer a medição de potência, e ali você pode botar mais ou menos, dependendo do cliente. Mas aqui não dá. Aqui não tem como fazer. Esse aqui é um ventilador que é muito, muito bom. Isso aqui não tem... Resumindo é isso, um ventilador. Noção do que é. Ele é muito forte mesmo. Tá, então tá, picape tá no dinamômetro. Agora vamos falar um pouco da parte técnica aqui do controle da injeção direta, né? Sim. Então, na verdade, vamos mostrar aqui abre lá aqui. Para quem não... Para que de repente... Já sei abrir. Para quem tem curiosidade de entender, assim, injeção direta, que a gente sempre fala, nada mais é do que um bico injetor que está dentro da câmara de combustão do cilindro já, né? Então ela está literalmente passando pelo cabeçote já lá dentro da câmara de combustão. Para injetar diretamente lá dentro, tem muita pressão da câmara de combustão, e para isso tem que ter uma pressão de linha ou de pressão de combustível altíssima. Por isso que a injeção direta ela trabalha com pressões na casa. Quanto é que está na casa de 2, 3 mil PSI, né? Mais ou menos, Que é dependendo do carro, né? Vai de 1.000, eu acho talvez o mais baixo que eu vi, e até os novos carros estão falando de 5.000 PSI. 5.000 PSI, que é tipo 300 bar, por exemplo, quase. Exatamente. E aqui, no caso, está usando tipo 3.000 PSI, se eu não me engano, né? Não chega, mas está perto dos 3.000 PSI. Então vamos dizer que é quase 200 bar, 200 kg de pressão de combustível. Então, para ter uma ideia, um carro com injeção indireta, que é um injetor normal, ele trabalha na faixa de 3 kg de pressão de combustível, né? Então a gente está falando aqui 80, 100 vezes mais, dependendo do carro. Sim. Isso aí é necessário para injetar, para ter força para o combustível realmente ir contra, entre aspas, a pressão dentro da câmara de combustão e injetar lá dentro. Isso foi uma tecnologia desenvolvida aí na década de 2000, eu acho, que os primeiros carros começaram a aparecer. Foi justamente primeiro para atender emissões, né? Para justamente conseguir contornar os requisitos de emissões, especialmente para cada vez mais fortes, mas também tem um âmbito um pouco de performance, assim, que sempre se ficou na dúvida, mas poucos produtos ou poucas injeções programáveis, na verdade, consegue controlar a injeção direta, né? Porque tu depende também de não só o injetor com mais pressão, tu precisa controlar a pressão de combustível. Sim. Que aí foi o desafio maior nosso, né? De pensar como é que a gente ia controlar a pressão de combustível de alta, porque tu tem uma bomba elétrica ainda que está no tanque, normalmente ela alimenta o sistema de alta pressão, e aí tem uma bomba mecânica que na verdade está naquele lado ali no comando. Está no meio do cabeçote daquele lado, também embaixo daquele protetor ali. Sim. Que ele vai direto no comando do cabeçote, e ele tem um love especial só para ela, né? Sim. Não aí vai no love do... E aí basicamente é uma bomba que um lobby adicional do comando pressuriza essa bomba mecânica e faz uma pressão alta, né? Então ele sobe de 3 bar para 200 bar, por exemplo. Na verdade a bomba tem a possibilidade de fazer muito mais, até é mais ou menos para os mecânicos antigos, né? O mesmo princípio das bombas mecânicas antigas. Sim. Bomba de gasolina que ia no lado do motor, por exemplo, como o sapé, aqui trabalha do mesmo jeito, só que essa bomba aqui faz muita pressão. Sim, e aí para controlar essa pressão de alta, e aí foi um dos sacadas, né? Tu colocou uma segunda FT dedicada para isso, né? Que no caso é a 550 ali. A 550, exatamente. E aí usou uma função, na verdade, da bancada B, uma bancada de injeção, controlando a bomba como se fosse um injetor, na verdade, mas é basicamente usando o MAP como sensor de pressão de combustível. Então tem uma sacada ali que ainda não está... A gente teve que fazer também algumas coisas assim, beta, digamos assim, para desenvolver. Sim. Mas uma das FTs está exclusivamente controlando a pressão de combustível, né? Só pressão de combustível. Só para o pessoal ter uma ideia. Por que é duas FT então? A FT 600 aqui está controlando o motor. Está controlando 8 bicos de injeção direta, 8 bicos de injeção indireta, 8 bobinas, tem 4 comandos variáveis aqui, 4 VVT. Ah, sim. Tem comando variável esse motor, então. E duas saídas para borboleta eletrônica. Então deixa eu fazer as contas, peraí.
A 600 aqui está usando 16 para injeção, Sim, mais 8 bobinas, sim. são 24. Mais 4 comando variável, que Sim. dá mais 4, Mais 4. mais 4, dá 28. Mais a borboleta eletrônica, Uhum. 30. É 30. E o que mais? Só isso. Ah, então sobrou 2, hein? Sobrou 2 saídas. Tá, Aí- mas o problema é que esse câmbio, só o câmbio precisa de 8 saídas para o câmbio e ainda está faltando bomba de combustível. Sim, aí... Sim, então, tipo, na verdade, assim... Sim, bomba de combustível, mais eletroventilador, Sim, uma saída, sim, ar-condicionado, sim. e 8 para o câmbio, 8 para o que câmbio. dá 11 saídas. Isso. Só que aqui tá controlando uma saída, tá controlando as bombas do tanque original e a bomba que é para ligar o motor. Quantas bombas tem aqui? Em total 4. 4 bombas de combustível. Porque é 2, uma em cada tanque e depois fora tem 2 Walbro para alimentar o motor. Mas a Walbro tá só com uma para o dia a dia. A segunda liga por pressão. Então, que tem outra mais uma saída, Então mais são outra- 12 saídas. Então a gente tem 42 saídas aqui que precisou. Sim, e que estou esquecendo de alguma coisa. Ah, saída para acionar a direção elétrica. 43. Não sei, teria que olhar o mapa ali para ver tudo que está fazendo, mas tá por ali, né? E só a FT600 tem 32 saídas. Então, na verdade, aqui precisa umas 700, né? E a saída para controlar a bomba? A bomba de alta? Mas aí até para falar, como a gente está bem na fase de desenvolvimento, a 700 já rodou muito nesse carro aqui, né? Sim. Mas na verdade hoje a gente vai mostrar para vocês aqui com a 600 e com a 550, porque é o setup original que estava fazendo, porque é o mais curioso, na verdade, né? Sim, Mas, que dá para fazer hoje. Sim, que é o que, digamos, que daria fazer hoje, mas a 700 ela tem 50 saídas, 50 né? saídas. Então, na verdade, das 50 saídas da 700, vai usar as 40 e... 45, 46, assim, já tá. Caramba, já é... Nunca imaginei que a gente ia extrapolar uma 700, né? Já tá quase acabando nas 700 e nas entradas tá quase igual. Nas Sim. entradas também Porque tem vamos muitas olhar no coisas. mapa mesmo, para não esquecer. Porque tu tem... Então, vou mostrar a injeção a 600 primeiro, que é o que faz o motor em si. Vou fazer ir até as saídas. Nas saídas tem, então, 16 injetores, 8 ignição, 2 borboleta eletrônica e 4 para o BVT. E essas duas, foram duas que eu estava testando no começo para o controle da, Sim, da pressão de combustível. Que era pelo Gasgate e tal. Tentei várias coisas, assim. E no caso da FT550... E aqui, só para ficar aqui ainda nas entradas, tem pedal eletrônico, borboleta eletrônica, temperatura do motor, temperatura de combustível, porque tem sensor original nesse motor, pressão de alta, injeção direta, pressão de combustível normal, pressão de óleo, temperatura de ar, sensor de flex, até a entrada tá ali. tá? 2 extra que não estou utilizando, tá no fuse box, dois fios que eu já deixei aí no motor. As 3 dos comandos, Variável, ar-condicionado, que eu botei um botão para acionar ele, a posição do seletor do câmbio, isso é só para... porque tem aqui... Porque ele tem ainda mecanicamente o seletor lá dentro do câmbio, que na verdade hoje dá para tirar essas entradas, precisaria. mas estava ali. Sim, porque... Drive shaft, que é é para o ter RPM do velocidade cardan. nela também. Outra entrada sobrando, entrada de 3-step e downshift. Mais 2 que... Isso são entradas do que está fazendo a 550. A 600. Porque algumas A coisas, 600. quando... Não, claro, mas a 550 tem 2 saídas que manda para 600 para eu ter no lock quando faço a troca de marcha. Sim, por como exemplo. tu teve que separar o controle do câmbio numa, porque isso é até uma coisa interessante. Tem gente que às vezes vai querer controlar um câmbio, mas ele não precisa controlar o motor. Então ele pode usar uma 450 ou uma 550, por exemplo, só para controlar o câmbio. Sim. Só que ele vai ter que interagir com a ECU que está controlando o motor. Exato, então ali que a 550 tem 2 ou 3 saídas para mandar sinais para a 600 e a 600 não tem nada mandando para outra. A única coisa que E aí compartilha as duas... vamos pegar o mapa da 550 aqui. E o mapa da 550... Vou abrir aqui... De saídas, primeiro de entradas. Vamos de entrada primeiro. Minha senha aqui, nada de outro mundo. Tem a mesma coisa também. Sim, para saber a posição do atuador dentro do câmbio que poderia tirar. Drive shaft e input shaft, ou seja, os eixos do câmbio. A temperatura do drive câmbio. shaft é o eixo, é o RPM que sai de trás e o input shaft é o que entra na frente. Então tu consegue ver a relação
do câmbio. Para saber se o câmbio patina. E quanto patina o conversor também. Isso. Tem o TPS, temperatura do motor também. Então as duas ECUs têm a temperatura delas. Sim. MAP, que no caso externo, aqui, que na verdade é nesse a pressão caso de combustível. é a pressão de combustível de alta, a pressão de injeção direta. Pressão do câmbio, 2 eixos intermediários do câmbio também. Sim, porque o câmbio, isso de RPM, né? Tu tem entrada, com o input shaft, intermediário 1, intermediário 2 e saída. Exato. Na verdade são assim, né? Porque Sim. eles são... Os RPM do câmbio mostram meio que aleatório porque tu aciona vários solenoides. Sim. Né? Esses dois é mais para informação para mim, né? Na verdade para desenvolvimento, nem precisa hoje no dia a dia. Tem um extra ainda sobrando, nível de combustível e upshift e downshift, os padrões. Sim. E nas saídas aqui desse... nas saídas desse aqui tem os 8 solenoides do câmbio. 8 solenoides do câmbio. Porque, até para explicar rapidinho, a gente já fez vários vídeos desse câmbio 10 marchas, né? Que tem ali, que tem aqui. Mas em resumo, assim, ele tem 6 solenoides de marcha, né? De pacote de planetária, digamos assim, de embreagem de planetária. E se tu combinar 4 desses 6, ele dá uma marcha. Então, cada 4 que tu trocar os solenoides, ele faz uma combinação para dar uma certa marcha. Que tem uma tabela aqui. E é essa tabela de solenoides, qual que vai ser o solenoide ativado porque aí naquele momento. Então, por exemplo, assim, a primeira marcha ele aciona o solenoide A, B, C e o E. Aí quando vai trocar para a segunda, ó, ele basicamente, o único que ele muda, ele aciona o D, que não estava acionado, e desaciona o E. Então ele troca, desaciona um e aciona o outro. E ele vai trocando de marcha em marcha. Então, o câmbio e aí com essa combinação de cada 4 solenoides acionados, ele é uma marcha, ele sempre desaciona um e aciona outro solenoide para cada troca de marcha. Então nunca está trocando 2 solenoides ao mesmo tempo. Inclusive para pular a marcha, ele é tão bem projetado que se tu quiser pular a marcha, eles também só precisaria fazer um solenoide. Um desaciona e um aciona, assim, não precisaria fazer 2 ao mesmo tempo. E aí tem mais um solenoide de controle da pressão do câmbio, solenoide do lock-up. Sim. Esses 8. 8, exato. Tem um modelo mais novo, que é como o que você tem aqui no Supra, que tem 9 solenoides. Que é o nono, é só meio um on-off geral. Sim. Por quê? Porque esse câmbio que eu tenho aqui, se você tirar o conector do câmbio, o câmbio fica neutro. Perdeu toda a marcha. A segunda geração já é o que tem no Supra, que se você tirar ele você ainda tem ré e um câmbio para frente. Mecanicamente. Sim, ele deve ter botado por segurança. Por segurança. E para isso ele tem um nono solenoide que é para fazer um on-off geral, assim, para passar de manual para 100% eletrônico. Mas o estranho é que os novos já não tem mais de novo. Estranho. Porque até o parque já é eletrônico. Se você tira o então conector, ele vai para parque, assim. Aí, uma coisa até diferente, esse câmbio aqui, o Ford e o Chevrolet, eles têm essa tabela de marchas diferente, né? Diferente, porque o corpo de válvula é diferente. O resto é igual. Os pacotes de embreagem, coisa assim, é tudo igual. A construção, a estrutura do câmbio é tudo igual. Mas o corpo é diferente. E aí esse câmbio também tem uma coisa interessante que é o seguinte, se tu acionar 4 solenoides é uma marcha, se tu acionar o 5º solenoide, ele tranca o câmbio, né? Que é o trans brake. Que é o freio de transmissão, que eles chamam, que é a mesma coisa que nos câmbios automáticos antigos, tu enfiar uma ré e uma primeira e o câmbio tranca, mas aqui como tem tanto solenoide, ele acavala o câmbio porque tem várias marchas ao mesmo tempo, é como se fosse hipoteticamente uma segunda e uma quinta ao mesmo tempo, e aí a relação não deixa ele girar. E aí quando tu faz o trans brake, na verdade tu seleciona no FT ali as marchas que tu quer acavalar, tu pode fazer até o staging, que é o bump box, digamos assim, tu pode fazer um botão, ele desacavalar indo para uma nona, por exemplo, assim. E aí ele se mexe em nona e tu aperta de novo, tu solta o botão do staging e ele fica parado trancado. E aí quando tu solta o trans brake, digamos assim, o two step, ele larga em primeira. Então aquele bump de saltar de trans brake para marcha é muito mais suave. É muito mais suave fazendo assim. E aí, pode fazer. E uma coisa também desse câmbio de 10 marchas interessante é que quando ele é nos carros originais, será que ele tem corte de ignição na troca de marcha, assim, rápido? Ou ele só faz... Ele faz um traço de ignição e fecha a borboleta. Fecha a borboleta. Sim. E quando a gente bota FT para controlar esse câmbio nos carros, a gente consegue fazer um corte de tipo um câmbio sequencial. E aí, e a outra coisa que a gente percebeu é que a gente consegue manipular a pressão de transmissão e, consequentemente, a força com que ele pressiona cada grupo de embreagem bem maior do que o original, aparentemente. Né? Porque o original sempre tenta de fazer suave, assim. Sempre, e aí, quando ele troca de marcha suave, ele patina e não consegue aguentar o torque. É o que acontece no C8.
porque a ECU, o TCU original está fazendo similar lá, apesar de ser um dupla embreagem, o processo é similar, assim, os solenoides é tudo igual. Então ele sempre tenta suavizar, troca mas suavizar patinando, né? Não é suavizar com outras maneiras. Isso. E uma vez que já patinou, já não consegue mais travar ele. Sim, aí quando ele começa a patinar, tu não consegue mais pegar depois, se ele não trocar de marcha colada, ele patina. E aí a maioria desses carros não conseguem dar mais que 1.000 e poucos HP nesses câmbios, né? Sim. Não, até o original, passando de 800 já é um problema. Já é um problema. Né? Então nós conseguimos aplicar pressão total, então dá para o Supra. Deu 1.000 e uma coisa, né? Sem problema. Controlar no câmbio desse jeito. Depois as outras coisas que tem aqui de saída era... saída de GSM, que é na verdade o sinal que está indo para 600. Para 600, para ela saber que está trocando de marcha. Para eu ter no log, na verdade, né? Saída de injetor 1, que é na verdade a bomba de alta. Saída que eu estou controlando a bomba de alta aqui. E depois tem ar-condicionado, bomba de combustível. O do BTEC é na verdade para ligar a bomba de direção, quando passa de 400 RPM. E a RPM Activated Output é, na verdade, para acionar o relé do câmbio. Quando liga o motor, ali aciona tudo o resto. E depois, saída genérica 1, eu tinha deixado a saída já ali embaixo do câmbio para botar as válvulas no escapamento. Sim. Acionado por um... Mas ficou tão legal o barulho. Ficou tão legal que fica assim. E o eletroventilador, que é um eletroventilador de Volkswagen. Dois ventiladores PWM, controlado por PWM. A gente adora esse, a gente bota em tudo que é carro, botamos no Supra, no Cuda. Botamos o Luiz botou na BM também. BM dele também. Eu tinha botado, o primeiro que tinha botado era no Esse Lexus. eletroventilador, ó, ele é legal porque ele é esse tamanho meio padrão, assim, ele meio que serve em tudo que é carro, ó. E é 2 ventoinhas e ela tem um módulo já de PWM nela mesmo, sabe? E até o tamanho dela é pequena e o caudal de ar dela é muito bom. Caudal, em português, para quem não sabe, desculpa. É uma quantidade de ar. Como evasão. Vazão de ar. Evasão de ar. Em espanhol é caudal. Vou falar a verdade, para um paraguaio é o melhor português que a gente conhece, né? Desculpa se o meu português é ruim, eu estou tentando ainda. E aqui está o câmbio, ó, só porque a gente estava falando, ó. Deixa eu ver isso aqui. Vamos puxar para fora isso aqui? Ou... Vai ter que baixar, não vai sair daqui. Não vai? Não vai sair daqui. Mas ó, então tá aqui o câmbio. Esse aqui é o câmbio de 10 marchas, ó. Só que esse aqui é o Chevrolet, que é a furação Chevrolet, e aquele lá é um Ford, mas basicamente essa é a diferença, com conversor de torque. Aqui, ó, o cárter que eu já quebrei nesse Supra aqui, ó. Que foi isso que quebrou. Ops. E desse lado, o único que tem é para o radiador de óleo, né? Sim. E aqui vai a alavanca, que na verdade a única coisa que tem aqui vai para um sensor dentro. Então na verdade não precisa isso. E por isso que aqui no carro tem só o switch panel para selecionar, para botar em drive, coisa assim. E a mesma coisa na minha caminhoneta. Então, se você não quer ter, se não tem problema de não ter o parque, não precisa botar cabo nela. O cabo é só para botar em parque. E aqui é a pressão do conversor, eu acho, né? A pressão de linha do... De linha? Não é aqui? Não, a pressão de linha é ali. E onde é que é do conversor mesmo? O do conversor, não sei. Eu tenho também. Esse câmbio tem mais 2 feeding aqui de trás, que não sei se um deles vai ser para o Não, mas é esse ali, ó. Porque aqui, ó... você tinha botado um na linha, sim. Eu tenho um aqui na linha, ó, que é o sensor de linha, então... Eu acho que esse é o do conversor aqui, e o outro é do... Não, eu acho que esse aqui é o do conversor e esse... desculpa, esse aqui é o do conversor e esse aqui é o da transmissão. Exato, esse aqui é da bomba do... E aí botou 2 PS500 ali. Sim. E esse câmbio dá tranquilamente uns 300 e uma coisa aqui, PCI. Ó, relembrando também, ó, olha só como é fácil, basicamente liga o chicote. Liga o chicote nele aqui, ó. E aqui, olha só, no túnel não precisa cortar nada, só umas marteladinhas na parte macia assim e entrou. E aqui o volante que dá no 2JZ, ó. E cara, vou dizer assim, esse câmbio é fantástico assim, porque é um câmbio moderno, um câmbio que aguenta a potência, é confortável de andar. E agora sim, só para avisar no Supra, a gente está trocando porque a gente vai botar um câmbio com os upgrade mesmo e a gente vai botar um conversor de torque agora, que vai ter... Cadê o conversor de torque? Tá aí, não? Pega lá pra gente mostrar. Porque o problema é que o câmbio tem Transbrake original, tudo bem?
Mas ainda vai depender de até quanta rotação o conversor câmbio. deixa ir, na verdade, né? Porque o conversor aí, na verdade, ele faz patinar e no Supra ele só conseguia ir até 1900 RPM, não tem força. 1900 RPM no 2JZ Turbo não faz pressão nenhuma. Sim, até eu acho que nesse aqui faz 2000 RPM, então é por ali Sim. mais ou menos. O stall é a rotação máxima que você consegue fazer com o câmbio travado e virar no motor carregado ali no conversor. Então, mas é um câmbio muito legal. Não, olha. Tá, agora eu tô curioso para ver os HP do carro aí. Vamos ver se ele me convence aí, vamos ver se tem os de potência. Vou abrir aqui então e vamos dar uma passada numa marcha para ver o que faz. Que marcha vai passar? De sexta marcha. Até Sexta. todo mundo fala marcha sétima nesse câmbio é 1 para 1, é 1-0, e todo mundo fala que daí para frente as marchas já não é muito forte assim. Não é tão forte. Então todo mundo utiliza esse câmbio até sexta marcha. E aqui é o conversor, ó, do que a gente vai botar no Supra, ó. Caramba, pesado. Aqui tem potência. Aqui, ó. Na verdade ele é uma carcaça original que eles abrem e trocam as relações dentro, né? Da Pure Performance. Então, vamos ver a bichinha aqui, ó. Quantos HP tu promete aí? Olha, sabe que o ProCharger, por exemplo, tira um pouco de potência para que não chegue nas rodas. Sem desculpa, só diz quantos HP. Se não dá 700, eu vou pegar fogo essa coisa. Olha Até aí. dá. Não der 700, ele vai botar fogo no carro. Tá atrás do extintor aí, então fica com o extintor. Vamos ver a pressão, onde é que tá? Aqui, ó. A pressão do câmbio tá aqui. A do câmbio tá aí. O câmbio tá aqui. de... A pressão do turbo tá ali. Caramba! Até que deu lá. Feito, prometido não? 790 de roda. 790 de roda. Olha, caminhonete de... Caminhoneta do dia a dia, né? E veja bem, não esquentou, né? Nem ferveu, não. Nem ferveu. Hoje o episódio Ford aqui, o Felipe não está presente, né? Mas tá frio. Não, digo episódio Ford. Tá, você quer sim. falar do que o Ford... Que tem uma brincadeira que os Ford ferve, né? Por causa do Maverick no Brasil e as coisas lá. Mas o Felipe ia estar orgulhoso aqui, né? Ia tá. Eu acho que, de novo, para ser um motor 100% original, Sim. só um pouco de pressão, só 1 kg, né? Cara, E na verdade tá duplicando, né? A potência, Sim. mais do que duplicando. O que era o porque gráfico antes ali? É uma passada que eu tinha feito um tempo atrás, tempo quando eu atrás. estava ainda arrumando. Naquela, eu acho que estava com 7 cilindros e meio. Na anterior. Sim, porque tem uma história aí que ele ficou andando por quanto tempo com 7 cilindros e meio? Quase 1 ano. Conta a história aí. Eu comprei esse motor. Eu fui pegar da garagem de um cara, né? Obviamente, eu desmontei ele, limpei tudo e montei de novo. O Denis me ajudou a fazer isso. E eu liguei ele e ele tinha um barulho. Parecia um tucho, né? Até que um dia eu falei, essa coisa eu vou arrumar agora. Parei no acelerador e parou o barulho. Parou o barulho. Incrivelmente. Arrumei, né? Eu sei, como mecânico, às vezes ele precisa de pressão de óleo alta, rotação alta e o tucho às vezes arruma. O que aconteceu foi, na verdade, que aquela válvula, esse motor tem um pequeno balanceiro, ele saiu o balanceiro e estava sem uma válvula de admissão. Então, das 4 válvulas por cilindro, tu tinha, na admissão de 2 válvulas por cilindro, tinha só uma válvula. Tinha só uma. Uma não abria, uma válvula ficava não abrindo. E andei assim, quase o tempo todo. Eu descobri isso só porque o outro dia eu troquei o solenoide do BBT, tirei a tampa de válvula para trocar o solenoide e vi ali o balanceiro do lado. E eu botei, tá ali. Ganhou 90 cavalos só para ter mais meio cilindro, sei lá o que é ali, né?
Tá aí, né? E eu acho que até dá para ver no mapa, tá com eu acho que 15 graus de ponto, sonda, eu acho que tava com 78 de sonda, tá assim uma configuração bem segura. Vou ir para o mapa da 600. Que é com 1 kg a 7.000, que é o que eu virei agora, até... Precisa 7.000, hein? Tá querendo... Tá querendo mais, né? Tá querendo mais ainda, né? Com 1 kg ele tá com 16 graus. 16 graus. Quanto tem de taxa esse motor, será? 12,5 de taxa. 12,5. 12,5, Tá, e aí será que passa as marchas no dinamômetro? Tem que passar, né? Então vou mostrar isso aí. Tá, vamos ver. Tem que olhar o log ou não? Sim, vou olhar só para ver que tá tudo bem de sonda, sei lá, e testamos. Sou das encrencas, né? Tem duas VT, tem 2 cabos, mas eu marquei aqui, um de 550 e da 600, para saber qual que é qual. Então, ó, a gente tá olhando aqui, ó, ele deu 1 kg de pressão, 1,1 kg mais ou menos, né? 16 PSI. 16 PSI, 1,1 kg. Sim. Tá dando, ali a gente tem os FT Injector de bancada B, digamos assim, que é maior do que o original, que é 80 libra-hora, FT Injector. Isso. E tá usando 68% de bico. Sim. Deles. E obviamente injeção direta. Sim, o secundário está indicando aqui, porque outra coisa, os bicos de injeção direta é um bico injetor. Sim. Não tem coisa especial. A única complicação de utilizar a injeção direta é que a tua janela de injeção não é 720 graus. Você tem que parar de injetar. Não é que você pode fazer o spray durante o tempo que você quiser. Tem que fazer no momento exato. E até antes que todo mundo saia instalando aí algum carro aí, calma, que tem algumas particularidades. Aqui a gente tem para tocar esse injetor de injeção direta, precisa também um driver de alta tensão, tá? Sim. E esse driver de alta tensão que a gente está usando aqui é um protótipo, assim, então não está disponível no mercado. E também tem essas características, assim, se tu injetar atrasado ou adiantado, a janela de injeção tu acaba injetando ou no ciclo de escape ou no ciclo de quando a válvula está aberta. Então tem umas particularidades assim para fazer, ainda que de certa maneira não é trivial, digamos assim. Isso aí foi um dos maiores desenvolvimentos até da tua parte, né? Porque, de novo, você imagina, por exemplo, o que vai acontecer se você bota a injeção quando ele está fazendo explosão ainda. Vai acontecer coisa maluca. Sim. Então tem que ter um controle assim muito bom em tudo isso. Dá para fazer? Dá. Mas com muita cautela. Agora vamos fazer o seguinte, para mim tirar minha dúvida, eu quero ver ela trocando de marcha no dinamômetro. Tá. De segunda a quinta, uma coisa assim, ou sexta. Aqui a gente vai configurar a rotação para ele sair no dinamômetro. Agora está configurado para mais ou menos 1.600 voltas de sexta marcha, né? E eu tenho que baixar muito para conseguir fazer uma rotação mais baixa, para mais ou menos isso. Para começar em segunda. Que na verdade vai ser normal também agora a potência mostrar maior, porque durante a troca de marcha é quando o dyno é forçado a fazer mais torque. Então é normal que a potência vai aumentar um pouco. A partida é impressionante, né? É muito bom mesmo. Foi uma dessas coisas que o motor de partida eu tenho impressionado, porque eu testei muito, mas testei muito mesmo para deixar do jeito que é. Que na verdade dá para botar drive automático ou manual, né? 100%. Eu vou... Desculpa, peraí. Não, esqueci do dinamômetro, peraí. Não sei por que isso desligou. Ficou rico. Eu acho que a rotação está muito baixa. Espera um segundo. Vou só aumentar um pouquinho aqui para não dar tanta carga.
negócio rápido. é bruto. É muito rápido, né? E gira 7 pau e pouco. É, 7 mais ou menos tudo, né? Caramba. É por isso, agora deu um pouquinho mais de potência, por isso que falei, né? Pelo torque que ele faz. E aí é bruto o negócio ou não? Vai pro lado de dinamão o negócio. Talvez deveria ter feito a rampa um pouco mais lenta, mas, de novo, a marcha é muito curta, uma em cima da outra, né? E sexta marcha ali já marcou mais ou menos 130 milhas por hora, né? Já quase 200 km por hora. Tá. Vendeu o carro. Parabéns pra cara do Denis lá. Obrigado. Ah, que loucura. Aí, Denis, compramos uma encrenca aí. Felipe tinha que estar aqui, porque essa Felipe já tá feliz aqui, ó. Tá bom. O chefe comprou um Ford. Ele Tá tá voltando. Chegar pra você e falar assim, meus parabéns, comprou um carro. Aí, Felipe. Tá no tiro. Ah, eu o Diego agora é pordeiro também. Um forte abraço. Não, já tem um Ford, que é o Mustang lá, só que aquele é meio... Ah, tá. Ah, então tá. Cara, tá do caralho a picape. Vamos cuidar bem dela. Só que nós vamos ter que fazer uns projetinhos, já tem algumas coisas ali. Denis, tu que é o Comprar aquele produto para nós fazer no painel. O Denis já tem uma lista na ponta da língua ali. Eu já falei pra ele, quando compra o negócio, nós fazer aqui, ó. Por quê? Porque o painel então aquele que tá meio... Vamos falar, o Bai Denis vai dar o parecer dele aqui. O que tem que fazer agora no carro? Agora tem que arrumar esse pai, passar, botar aquele que nós fizemos no painel do Supra, sim. esse painel, lá tá quebrado, lá a gente botar a massinha e botar. Tá. E tem dessa cor pra vender, então a gente faz isso e acabou. E os bancos? Os bancos, se você quiser deixar eles, é só comprar as capas e a gente trocar. Você faz um crochê. Tem essas capas, sim? Tem, do mesmo jeito que comprou das Mercedes. Tem. Tá, então Qual vamos... que é? Eu não consegui, mas não No comprei mesmo muito. lugar que ele comprou da Mercedes, vende. É? No mesmo lugar, os Cara, caras... a do Mercedes não parece original. Porque é legal esse banco de poltronona assim, né? É porque dá pra botar todas as crianças aí. É, dá pra botar uns 5 aí, ó. É legal. É por isso que eu não troquei, na verdade. Até o banco tem até o ar que é Elétrico, né? pra mexer no encosto. Até tudo isso funciona. Tá, e esse carpete também tem Ele também? tem o carpete. Eu já tenho. Tu tem o carpete? Eu tenho. Tá incluído na venda, não? Tá tudo. Tá bom. Tá E incluso. então tá, então vamos trocar o carpete. Eu sei o que vai sair os desse bancos. painel. Aquele rádio lá. Pode ficar pra ti. Sim. Pode ficar. Por que ninguém gosta dos meus display grandes? Não, acontece o seguinte, né? A pessoa aqui já tá ficando velha. E como eu gosto de dirigir no dia a dia, eu utilizo mais do que nada para ter o Maps, para ter... Não, Para isso, é mais Tudo bem. do que nada. Pode. Mas tá tudo bem. tá bom. Pode passar pra tua próxima encrenca aí, ó. Ah, que loucura. Tá, e Falamos da outra loucura já? Essa cor cinza. vamos... Hã? Vamos falar da outra loucura? Não, isso é pra depois. Não, deixa, calma, não vamos deixar o pessoal tão atordoado. E aí, então, vamos fazer o painel, o carpete e os bancos. Sim. Cara, aí o interior já tá legal. E vamos ver se eu vou conseguir fazer plotar ela inteira assim. E aí tira os cromados também, Sim. né? E aí aqui. E aí um O adesivo ali. aqui. E Será aí que vamos- vende aquele adesivo? Bom, alguém vai ter. Isso aí o Leandro faz aqui. Alguém vai fazer. Tá? Então tá. Muito obrigado. Deus lhe paga, quer dizer, a gente paga. Podia ser. Obrigado. Beleza, perfeito. Pô, Parabéns aí. cuida dela, que é um projeto que você sabe tudo que levou para trabalhar, todo o trabalho que levou. É, não. Muito vai estar mesmo. vai estar em casa, então. E vai estar indo por Depois aqui. que a gente estiver filmando. É. Ele vai ser pra chorar depois Ah, é? que a gente estiver filmando. Não, é legal. Fico feliz. Não, mas brincadeiras à parte também, eu digo, esse carro aí tem muita história, né? Até pelo desenvolvimento da FT para nós, do desenvolvimento da injeção direta, do câmbio, um monte de coisa. É um carro legal, acho que tem muita hora em cima de trabalho até, né? E é quase desperdício, é quase uma injustiça deixar esse carro cair na mão de alguém que não fosse valorizar isso aí, né? Eu vi esses dias o Lexus indo embora, vendeu o Lexus e foi pensando assim, puta, também teve um esforço, não tanto quanto nesse carro, mas foi muito também, né? mas é um trabalho também. Mas ao mesmo tempo eu te entendo que tu faz e já movimenta para o próximo projeto. Sempre está em procura de outra encrenca nova. Então vamos cuidar bem dela, vamos usar ela para desenvolvimento, vou levar os guri para passear. Tô até pensando em levar os guri no futebol hoje já. Tá. É? Viu? Vai te deixar sem carro aí, tu vai pegar um... Tá, sem problema. Eu pego uma M5. Pode pegar, não tem problema. Então tá, mas agora só faltou uma coisa. O quê? Será que faz burnout? A gente tem que saber, né? Peraí.
Denis, será que ela faz burnout? Tá. Ah, tá, é pra mim. Agora já. Tem line lock não? Oi? Tem line lock? Não, não tem. Mas será que se acelerar vai sair burnout ou vai sair tracionando? Não sei, vamos testar. O pneu, tem pneu Nitro, que é pneu que traciona bem, mas tá muito frio lá fora, né? Então vamos ver se ela faz burnout aí. E aí, Arcon, como é que tá o coração, viu, cara? Tá batendo forte. Você não imaginava que ia ser rápido a banda? Não tava preparado Você não tava psicologicamente, preparado, assim, não. Você achou que ia ser um vídeo falar da sua venda, ia pra casa hoje? É. E ainda utilizar ela, assim, no dia a dia. Cara, é um carro muito legal. De novo, eu tenho outros carros e eu gosto dessa caminhonete. Ela é... Mas vai ficar aqui pra você lembrar, talvez você... o pior é que o vídeo não vai longe, né? Isso é bom. Qualquer coisa eu vou pegar emprestado uns dias. Ela é linda. Tu cuidou tanto, hein? Preservou tanto no burnout. Aí o cara acaba de comprar o caminhonete e vai meter um burnout na tua cara do tipo assim, ó, desaforo, né? Cara, vou lhe dizer uma coisa. Que desaforo. Eu já vendi vários carros na minha vida e sempre aconteceu que o cara que comprou faz loucura sempre, né? Mas esse na E o cara carro dele, assim? né? É o carro dele, né? Não dá pra falar nada. Vai pegar água, não precisa. Não deveria precisar assim. Ixi, ó. Não precisa porque é um Ford. Inauguração. Aí eu vou te falar, o Supra que me desculpe, mas... Foi fácil não? Foi barbado, né? Não, é que ela traciona, né? Então é difícil de... Mas torque tem. Tá bom. Barbada, hein? Olha só a marquinha aí. Então tá. Muito obrigado. Vou lá pegar os guris, vou levar pro futebol agora. Vamos ver a cara deles, vamos ver a cara da Diane. Tchau pra vocês, ó. Acabamos mais um episódio aí, mais uma aquisição. Agora essa aí vai ser pra carregar as coisas aí pra Diane dizer, né? Pra levar o jet levar, também, né? Levar o jet ski pra água também, agora temos o veículo. Cuida Valeu. dela. Valeu, gurizada. Até mais. Já não pega mais. Olha o medo quando o cara vem de carro. Já era! Ela não gostou do burnout. Tchau. A cara do Dudu. Força! E aí? Can I ride in the back? Gostou do carro novo? Yeah. Hey Dad, I wanna stop. Why does it say Mercedes? Mercedes? Onde é que tem Mercedes? Ah, é uma música só. Pai, tem dois Fueltechs? Sim, essa tem. Por que não FT 700. A gente vai botar uma FT700 por enquanto, tem duas, porque precisava duas para controlar esse motor. Esse aqui é um motor que tem muita coisa. É um motor de Mustang com supercharger. É rápido? É rápido, Bem rápido? bem rápido. Eu posso dirigir? Calma, tu não tem idade ainda, mas isso aqui é como se fosse um Mustang picape com um motor bem forte. Tem que ter tudo.
É, Pai, você tem que arrumar aqui. tem que arrumar, né? É, A gente tá vai arrumar. rasgado. A gente vai arrumar aqui também, o banco tá rasgado também. Pai, eu sabia que era você. Por que isso tá fazendo? Por que não botar um motor de Ferrari? Podia, né? Um lá Ferrari. Meu Deus. Aí falei. Não aquele motor de McLaren. É, esse tem. Mas esse aqui é mais forte que aquele, sabia? Quê? O motor que tá aqui é mais forte. Como? É um motor de Mustang com Supercharger. É, mas tu bota uma McLaren com um supercharger. Do McLaren já é biturbo. Já é twin turbo. Ah. Então não é possível pra botar um... É, Supercharger não é. Aí ou é um ou outro normalmente. Qual é o mais forte? Biturbo é forte mesmo. Twin turbo. Normalmente twin turbo é mais forte. Gostou do carro novo? É legal, né? No verão dá pra andar ali atrás também. Dar uma volta. No Halloween. Ah, é, no Halloween, né? Tá em português? Tá em espanhol. Por que em espanhol? Porque o Arcondo que fez esse carro, ele deixou em espanhol. Por quê? Porque é a língua deles. Ele não é do Brasil? Não, ele é do Paraguai. Ah. Mas ele fala português. É, ele aprendeu. E que nem eu falo espanhol, a gente fala português, inglês. Ah, tu falou com o Arcão? Sim, sim, por exemplo. Eu hablo espanhol também. Entendeu? Que falou? E ele fala espanhol. Eu te falei que eu falo espanhol também. Então, deu certo. Tirei. Gostou então do carro?